Estamos numa série de mensagens com o tema 12 discípulos. Essas mensagens estão sendo gravadas, elas estão disponíveis no YouTube, no Facebook, se você ainda não ouviu. E hoje nós vamos falar sobre o 7º discípulo já. 7 discípulos, hoje vai ser o 7º. Nós falamos sobre o Pedro, que era considerado o líder. Falamos sobre André, que foi André quem convidou Pedro a conhecer Jesus. Falamos sobre o Tiago, que fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Ele e o seu irmão João. Pedro, Tiago e João. Eles eram o círculo mais íntimo de Jesus. Eram os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. João depois foi chamado de apóstolo do amor. Falamos do Filipe, aquele que disse assim: Jesus, nem 200 denários atenderia tamanha multidão que está com fome. Semana passada, Natanael, que foi também um que foi evangelizado por Filipe, e disse assim, Filipe disse: vem e vê o que as escrituras dizem. Achamos o Messias. E Jesus falou: vi você, Natanael, embaixo daquela figueira. Assim, irmãos, avançamos hoje para o Mateus, o 7º que vamos conhecer aqui hoje. Mateus. No livro de Marcos aparece o nome dele, Levi, filho de Alfeu. Lucas também chama de Levi, mas quando Lucas fala dos 12, coloca Mateus. E nós temos um evangelho na Bíblia também chamado Evangelho de Mateus. Então o Levi, que em alguns evangelhos é chamado de Levi, outros evangelhos é chamado também de Mateus, é o mesmo. Levi talvez seja o seu nome hebraico, e Mateus foi o nome que ele recebeu nos 12 discípulos. Não sabemos o motivo, não está claro isso na Bíblia, o porquê esses dois nomes, Levi e Mateus. Mas o certo é que a mesma pessoa, o nome Mateus consta na lista dos 12 discípulos. O chamado dele, na realidade, antes de falar do chamado dele, ele era um coletor de impostos. Ele era um publicano, coletor de impostos. Irmãos, coletor de impostos eram pessoas desprezadas, eram pessoas mal vistas, eram pessoas que não eram bem quistas, não eram bem aceitadas em Israel. Eu vou fazer uma comparação aqui bem estranha, não desrespeitando, mas sabe quando você para o seu carro lá no centro da cidade e vem aquela turma da multa? Eu acho que você também às vezes fica um pouco chateado com essa turma, especialmente se fosse um amarelinho, que aí não é uma multinha de 5, 10, é uma multinha de 120. Então, era um tipo de pessoa que gerava um pouco de estranhamento, gerava um pouco de dificuldade com a sociedade. Era uma pessoa da lei, do imposto, da regra, da multa. Havia um certo, às vezes, desconforto, né? Por exemplo, a gente está andando de carro, vê um amarelinho que a gente chama, né? Põe o cinto, né? Que sabe que senão a multa vai chegar. Então, é uma comparação não estou aqui menosprezando a profissão deles, mas é só para você tentar entender um pouquinho daquela época, o que era um coletor de impostos. Era uma pessoa que gerava-se um estranhamento, e pior do que o amarelinho, ele extorquia realmente os coletores de impostos da época. Eles arrancavam dinheiro à força, eles davam uma parte para Roma e outra parte ficava para eles, e eles ganhavam dinheiro no bem
público, de forma extorquindo as pessoas muitas vezes. E Mateus, então, irmãos, ele aparece nesse contexto. Vamos ler o texto na tela, Mateus 9:9, vamos ler? Eu tentei colocar a letra maior, vamos ver se a gente lê juntos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Onde ele estava sentado? Na coletoria, né? Ou seja, ele estava ali coletando impostos. Ele estava coletando impostos. E Jesus então passa, o chama e ele segue Jesus. Assim é o chamado de Mateus. É interessante falar da sua capacitação. Possivelmente, diz os estudiosos, que Mateus era o mais instruído dos discípulos. Vou repetir. O Mateus era o mais instruído. Possivelmente ele entendia de matemática e de contabilidade. Para ele conseguir essa vaga, esse emprego, ele tinha uma capacitação técnica. Ele tinha um razoável conhecimento para a sua época. O ofício dele exigia uma mínima preparação, que talvez que os outros discípulos não tinham. Muitos eram pescadores. Então o Mateus, possivelmente, ele tinha uma certa capacitação especial, e não só isso, como ele dominava bem o seu próprio idioma, o aramaico. Ele dominava bem por quê? O hebraico, por quê? Porque ele escreve um evangelho. Ele escreve o evangelho de Mateus. Não era para qualquer pessoa escrever um evangelho. Então, ele escreve um evangelho em hebraico, depois vai ser traduzido para o grego, esse evangelho. Mas ele escreve o evangelho de Mateus. Quando a gente estuda sobre os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas, e quando a gente fala também de João, a gente vai ver que cada um desses evangelhos tem um foco. E o de Mateus, o foco são os judeus. Ele escreve para o seu próprio povo, não é para os gentios, não é para evangelizar, é para o seu próprio povo. Então o evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. E assim Mateus conhecia bem esse povo, era um judeu também. Interessante que logo após que ele foi chamado por Jesus, eu estou continuando a leitura da Bíblia, tá? Eu coloco aqui na tela, para às vezes alguma pessoa que não tem Bíblia, para não ficar perdida, mas tanto faz você acompanhar na sua Bíblia, ou acompanhar aqui na tela, Mateus 9, versículo 10 agora. Quem estiver sem Bíblia, quiser ler comigo aqui no Data Show, vamos ler juntos? E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vamos entender a cena. O versículo 9 fala que ele estava sentado na coletoria, Jesus passou, chamou, ele seguiu. O versículo 10... logo após essa cena, fala que o Mateus fez uma festa, um banquete, fez um jantar na sua casa, à sua mesa, e convidou os seus amigos para irem ver Jesus. Mateus ofereceu um banquete para Jesus, convidou os amigos. Quem eram os amigos dele? Publicanos. Por quê? Porque era gente que ele convivia. Eram as pessoas que ele andava. Ele levou os amigos que tinha no seu círculo de amizade, publicanos e pecadores. Era o círculo de convivência do Mateus. Olha o versículo 11, vamos ler na tela. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha a pergunta. Por que Jesus come com os cobradores de impostos? Por que Jesus senta na mesa
com essas pessoas que extorquem a gente, que abusam da gente? Por que Jesus relaciona com esse tipo de gente? Essa era a pergunta que faziam aos discípulos. Mas, gente, essa era o tipo de vida que Mateus tinha. Esse era o tipo de convivência que Mateus tinha. Mateus era um coletor de impostos, ou seja, os amigos dele também eram coletor de impostos, eram publicanos. Assim, as amizades eram gente dessa laia, amigos de Mateus, pecadores, ladrões, meretrizes, pessoas que estavam fora da religiosidade da época, estavam distantes, fazendo coisas erradas. Esse era o círculo de relacionamento do Mateus, e foi essas pessoas que Mateus convidou para conhecerem Jesus. É interessante quando a gente fala sobre isso, né? Cada um de nós, irmãos, tem um alvo de evangelização. Eu, como pastor, não entro em muitos ambientes. Eu, às vezes, não entro nas escolas, não entro em determinados escritórios. Não, é pastor, ninguém quer aqui um pastor. Mas você trabalha lá, estuda lá, você está lá dentro. Você convive com pessoas, e essas pessoas que Cristo quer que você evangelize, que você fale do seu amor, do amor de Deus por elas. É o seu círculo de amizade. Nas células a gente chama isso de oikos. O que é oikos no grego? Casa. São pessoas que estão perto de nós. Ou seja, eu, pastor Daniel, não vou conseguir evangelizar um skatista. Até posso me esforçar, comprar um tênis colorido, uma bermuda colorida, colocar uma camisa e comprar um skate, deixar o cabelo crescer mais um pouco, e chegar lá e falar: e aí, turma? Tá ligado? Como que é aí, truta? Mas é uma coisa falsa. Eu vou sentar no skate e descer de bunda, né? Não é a minha praia. Mas se você é skatista, se você fala a linguagem, se você conhece as gírias, é lá que Cristo quer usar você. Seja num meio acadêmico, seja numa linguagem mais robusta, seja no meio jurídico, seja aonde for, cada um de nós tem um oikos, tem um círculo de relacionamento e de amizades. E Mateus então evangeliza aqueles que ele convivia. O Mateus então fala de Deus, de Cristo, apresenta Cristo para eles, mas estão escandalizados, estão preocupados com as pessoas que estavam lá. E Jesus Cristo fala uma coisa muito forte. Vamos ler na tela o verso 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha que palavra de Jesus. Jesus está dizendo, irmãos, porque eles estão incomodados, os fariseus estão incomodados com o tipo de amizade de Mateus. E Jesus, ouvindo, ele fala assim: ei, quem precisa de médico é os doentes. Vocês têm que aprender o que é misericórdia, porque eu vim não para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, sim para perdoar as pessoas. Irmãos, é interessante, um dos textos da Bíblia mais lindo é Lucas 15, é uma dos capítulos mais apaixonantes da Bíblia, é Lucas 15, porque ele fala de 3 parábolas. Lucas 15 fala da parábola da ovelha perdida, Lucas 15 fala da parábola da dracma perdida, e Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo. Mas antes de começar essas 3 parábolas, vamos ler o que Jesus falou, Lucas 15, 1, 2, vamos lá? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir,
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha o contexto. Aí Jesus fala: olha, um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou 99 e foi buscar aquela perdida. Uma mulher perdeu uma moeda, varreu a casa e quando encontrou aquela moeda não descansou. Um pai tinha 2 filhos, um filho foi embora, mas enquanto esse filho não voltou, aquele pai não teve alegria no seu coração. Irmãos, qual é o contexto? Que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar aqueles que precisavam de médico. Jesus veio buscar os doentes. Então o Mateus era alvo do amor e da graça de Jesus. Os amigos de Mateus eram alvo do amor e da graça de Jesus. Temos um exemplo na Bíblia de um publicano. Como é o nome dele? Zaqueu. Era a mesma profissão do Mateus, cobrador de impostos. Os dois tinham a mesma profissão, o Mateus e o Zaqueu. A história de Zaqueu, ela ficou muito conhecida através de uma música de Regis Danese, Faz um Milagre em Mim. Essa história fala de Zaqueu. Essa música foi inspirada na Bíblia. Inclusive essa música, Faz um Milagre em Mim, ela foi cantada inclusive em pagode, em samba. Ela foi cantada até mesmo em funk, Por Mais Que Te Admires, e até mesmo em forró. A turma dançando, faz um milagre em mim, né? É desse jeito. A música, vocês gostaram da dancinha, né? A música estourou o Brasil, mas ela leva uma mensagem, essa música. Ela leva uma mensagem de um homem que teve a vida transformada. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, faz um milagre em mim. Então, irmãos, olha, eu quero dar um pulo aqui. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou passar aqui na tela, mas você fica à vontade. É Lucas 19, é o texto que fala do Zaqueu. Vamos ler lá na tela, Lucas 19, 2, vamos lá? Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Lucas 19, então apresenta esse homem, Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, e ele era rico, a Bíblia fala, rico. Agora, olha o versículo 3 e o versículo 4, vamos conhecer um pouquinho mais. Fala que ele tinha uma pequena estatura, ele era baixinho, sofria bullying, né? O Zaqueu, vamos ler lá? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, Zaqueu, ele tinha baixa estatura, ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, então ele sai correndo, ele sobe num sicômoro, uma pequena árvore, e lá ele está olhando de cima, e vamos ver a continuação ali, Jesus passando, versículo 5, vamos ler? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, né? Então olha que lindo, né? Jesus estava passando, né? E aí Jesus olha para cima. Interessante que Jesus nunca tinha falado com Zaqueu, mas ele chama o Zaqueu pelo seu nome. Ele fala assim, Zaqueu. Ele fala, ô fulano, ô ciclano. Não, ele fala, Zaqueu. Veja a onisciência de Jesus. Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou ficar em tua casa. E ele desceu.
Aí vai dizer o versículo 7, vamos ler na tela, versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Ou seja, começou aquele murmurinho, aquela falação, aquela fofoca, dizendo assim, mas gente, como que Jesus vai ficar na casa de um publicano? Como que Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Irmãos, eu tentei fazer uma outra comparação aqui. Imagine Jesus vindo para o Brasil de avião, e quando ele chega no aeroporto, a imprensa noticia assim: Jesus vai almoçar com Marcelo Odebrecht. Aquele Odebrecht, você sabe que foi condenado por 19 anos de prisão na Operação Lava Jato. Você fala assim, não é possível. Tanta casa para ele ir, ele vai na casa do Odebrecht? Essa empresa que está todo dia na notícia, todo dia falando de lavagem de dinheiro, falando da Petrobras, falando de prisão, ele vai lá mesmo? Como que Jesus vai numa casa dessa, gente? É mais ou menos isso que aconteceu. Ele foi na casa de uma pessoa de má fama, numa casa de um homem pecador, que era o Zaqueu. Vamos ver na tela o versículo 8, vamos lá? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja que houve uma mudança na visita de Zaqueu, na visita de Jesus a Zaqueu. Houve uma transformação no seu coração, houve uma transformação na sua vida, no seu caráter, no seu bolso, no seu dinheiro. O Zaqueu falou assim, olha o que ele fala, ele diz: resolvo dar. Ele não está falando de pegar, porque o coletor de impostos, ele pegava dinheiro das pessoas. Não está falando de pegar, ele está falando de dar. Eu resolvo dar. Houve uma mudança. Aquele que queria levar vantagem, agora quer ajudar. Aquele que só pensava em si, está pensando nos outros. E olha o que ele fala ali, irmãos. Ele fala assim, olha, resolvo dar aos pobres o quê? Metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes. Ou seja, se eu roubei um carro, eu devolvo 4 carros. Se eu tirei uma casa, eu dou 4 casas. Gente, fala se isso aí não é conversão. Fala se isso não é mudança. Fala se isso não é uma transformação de um homem pecador. Gente, quando a gente fala assim, nós vamos lá na penitenciária levar a palavra de Deus. Quando a gente fala assim, nós vamos lá na rua levar comida para as pessoas. Tem gente que fala assim, eu não acredito. Tem gente que fala assim, eu não vou. Vamos lá na casa de recuperação ajudar. Eu não vou. Eu não acredito em ninguém. Eu acho que essas pessoas não mudam. Eu acho que essas pessoas não têm conserto. Eu acho que essas pessoas já estão ferradas e não vai sair daquilo nunca mais. Gente, olha o que diz a palavra de Deus, de um homem que teve a sua vida transformada. Temos que acreditar na conversão do ateu. Temos que acreditar numa conversão. Conversão é mudança. Na mudança de um drogado. Temos que acreditar na mudança de um presidiário, até mesmo de um político corrupto. Temos que crer que temos um Cristo que transforma vidas, irmãos. Senão a gente fecha a Bíblia e vai embora. Ele pode fazer algo a mais na vida do ser humano que a gente não pode fazer, que muitas vezes a justiça não pode fazer. Irmãos, esse homem Zaqueu tinha defraudado muita gente. Ele tinha pegado propina, adulterado notas fiscais, acessado notas frias. Ele aumentou a sua riqueza, mas um dia ele encontrou um homem chamado Jesus Cristo.
E esse homem, Jesus Cristo, foi tão forte esse encontro, que Zaqueu disse: eu resolvo dar aos pobres, e resolvo devolver aquilo que eu defraudei, aquilo que eu roubei, aquilo que foi injusto. Eu quero limpar o meu nome, eu quero mudar minha vida, eu quero restituir quem eu lesei, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova criatura, irmãos. Eu quero andar na luz, eu quero abandonar a mentira, eu quero abandonar o palavrão, abandonar o adultério, eu quero andar, como diz Paulo, em novidade de vida, eu quero ser diferente. E Jesus então encerra essa história, versículo 9 e 10, vamos ler lá? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, gente. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. É lugar penitenciário, é lugar da igreja, sim. Casa de recuperação, também. As ruas de Rondonópolis também é lugar da igreja. Os lugares de meretriz, de prostíbulo, também é lugar da igreja, porque Cristo veio para essa gente. Cristo veio para todos. Cristo veio para os políticos corruptos também. Ele veio buscar e salvar aqueles que mais precisam dele. Irmãos, deixa eu dar mais um pouquinho de conhecimento histórico para você. Havia dois tipos de coletores de impostos na época de Jesus. Havia os gabai e os moqueis. Os gabai eram coletores de impostos gerais. Impostos sobre propriedades, rendas, enfim, impostos com tributação oficial. Nesse nível não havia muita corrupção. E Mateus era desse nível primeiro, o chamado gabai. Mas havia outro nível, os moqueis, que cobravam impostos sobre importações, exportações, estradas, colocavam cabines de pedágio nas estradas, taxavam cargas, cobravam tarifas, tributações injustificadas. Esses eram os moqueis. Zaqueu era um moquei, Zaqueu era um líder, um maioral. Zaqueu era um maioral. Se você vê Lucas 19:2, fala o maioral dos publicanos. Esse era o pior da turma, e era esse que teve a vida transformada por Jesus. Mateus possivelmente era um pequeno, lidava diretamente com o público. Mateus 9:9, era aquela pessoa mais ultrajada, porque ele lidava com as pessoas, ele cobrava diretamente, tinha relação com as pessoas, então as pessoas mais se ressentiam dele. Nenhum judeu em sã consciência escolheria um cobrador de impostos para ser um discípulo, gente. Nenhuma pessoa em sã consciência chamaria para ser um discípulo de Jesus um cobrador de impostos, seja do nível 1 ou do nível 2. Mas Jesus não vê assim, né? Jesus não pensa como nós. Ele, Mateus, não frequentava a sinagoga, era proibido de adorar a Deus. Ele ficava afastado, mas Jesus vê naquele homem algo a mais. Jesus passa, olha para ele e diz: segue-me, segue-me. E esse homem diz que levanta, imediatamente, levanta e segue Jesus. Ele abandonou aquela função de coletor de impostos, renunciou à sua profissão. Irmãos, o que está escrito na tela? Mudança de vida. Gente, uma vez que Mateus levantou e seguiu, ele perdeu a vaga. Ele perdeu a vaga. Não havia escassez de pessoas que queriam aquela vaga tributária.
Uma vez que ele levantou e saiu, outra pessoa logo assumiria o lugar dele. Uma vez que Mateus renunciou àquele cargo, não voltaria para trás. Eu pergunto para você, o que leva um homem como Mateus a abandonar um cargo tão interessante, entre aspas, financeiramente? O que leva uma pessoa a abrir mão daquela forma? Você sabe que possivelmente essa era uma área de fraqueza dele, porque se não fosse ele não estaria ali. Possivelmente essa era uma área que ele lutava, que ele tinha desejos pelo mamon. Jesus chamou o dinheiro de mamon, Deus. Mas irmãos, ele deixa tudo para trás e sem reserva seguiu a Jesus. Por quê? Vamos entender por quê? Porque primeiro, ele era um judeu, ele conhecia a palavra, ele conhecia os ensinos e as menções da vida de Jesus, e ele já vinha ouvindo pelas estradas que as pessoas passavam, ele cobrava imposto, que tinha um homem fazendo milagres, que tinha um homem que era o Messias, que tinha um homem que as multidões diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aquela crise, penso eu, interna de vida com Deus, vida sem Deus, fazer o que é certo, fazer o que é errado, estar expulso da sinagoga, da vida comunitária, a crise de consciência, dos erros, da forma de levar a vida, da forma de amar o dinheiro, que aquilo já estava o sufocando. E quando Jesus então passa, chama, ele imediatamente ele vai, e ele deixa aquela velha vida, e ele começa uma nova vida, um discípulo de Jesus. Irmãos, Mateus, escute bem, Mateus conhecia muito bem o Antigo Testamento, tanto que no seu evangelho, o evangelho de Mateus, ele é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento no seu evangelho. Ele cita 99 vezes o Antigo Testamento, sendo que esses outros, Marcos, Lucas e João, nem juntos não falam tanto do Antigo Testamento quanto Mateus. Ou seja, Mateus conhecia a palavra de Deus, ele lia a lei, os salmos, os profetas, ele lia os poéticos, ele sabia o que a palavra de Deus falava sobre os juros, sobre o abuso da cobrança, do peso da palavra de Deus, dos erros, de ser muitas vezes um abusador na parte financeira, talvez até um agiota. Ele sabia desses erros em sua vida, e por conhecimento da palavra de Deus, assim Jesus passa, assim Jesus chama, e assim Mateus o segue. A sua fé, irmãos, ali foi ser vivida por uma nova fase agora, um novo momento, sendo um discípulo de Jesus. E eu encerro essa palavra falando sobre recomeço. O capítulo 9 de Mateus é um capítulo que fala de perdão. Há uma passagem muito conhecida ali que fala que os amigos trouxeram um paralítico até Jesus, desceram pelo telhado, e Jesus fala assim: levante-se, os teus pecados estão perdoados. As pessoas falam: você pode perdoar pecados? Você é Deus? Ele fala assim: então para que vocês saibam que eu posso perdoar, levante-se, toma a tua cama e vai, porque eu posso perdoar os pecados. Ou seja, o tema principal ali não é a cura de uma pessoa, mas é o perdão dos pecados. Logo depois dessa passagem, você confere na sua Bíblia em casa, Mateus 9, vem o chamado de Mateus. Ou seja, Mateus foi alvo do perdão de Deus, da graça de Deus. Mateus foi alvo do amor de Deus, antes corrupto, antes vivia da extorsão, da opressão, do abuso, mas agora está leve, está livre, está tranquilo, porque recebeu o perdão. Disse Jesus: segue-me, Mateus, sem julgá-lo, segue-me, deixe para trás a coletoria, segue-me. E depois logo já faz a sua janta, o seu almoço para Jesus e convida os amigos. Ele se levantou, irmão, sem hesitar, e Cristo proporcionou a ele um novo recomeço. Amém?